Roberto, você tinha que estar aí ontem conversando com o socialista, que na verdade é cientista político, e ele falou que, para o Igor, por exemplo, que ele não é um gerador de empregos, que na verdade é o Estado que providencia que ele consiga fazer tal coisa. E aí é uma afirmação de um cientista que atinge a vocês dois. Então, vocês se consideram geradores de emprego ou vocês vão refutar um cientista? Aqui eu não lembro se o Elias falou isso. Acho que ele não falou isso, né? Mas ok, uma questão interessante. Assim, eu acho que bom, na prática, assim, de forma empírica, eu crio empregos, eu acho, né? Nós todos, né? É. E aí, se você parar para analisar, eu sempre falo assim, a frase que eu mais gosto é o mais Brasil, menos Brasília, né? Se o governo pudesse se ater a cuidar do social, da segurança pública, da saúde, da educação, esse tipo de coisa é importantíssimo que o governo faça esse papel. É fundamental. Agora, petróleo, empresa de energia, empresa de telefonia, estradas, obras de infraestrutura, isso é parceria ou parceria público-privada ou investimento privado. Você sabe que o presidente Bolsonaro, mais uma vez elogiando o que eles fizeram lá com o Paulo Guedes, eles contrataram com o Tarcísio quase R$ 1 trilhão, quase 800 e poucos bilhões para os próximos anos de obras com iniciativa privada, sem investimento público. Isso é dinheiro que eles estão trazendo para esse. Isso é muito espetacular. Isso gera emprego, entendeu? Cabide de emprego, de incompetência de órgão público, onde o cara bate ponto e não serve para nada, onde é um indicado apadrinhado de um deputado, com todo o respeito ao cientista político, tudo que o mundo não precisa. Se você olhar a quantidade de funcionários públicos da Casa Branca e do Palácio do Planalto, você vai ficar absolutamente... Nunca procurei saber. Depois dá uma olhada. Quantos funcionários trabalham na presidência da República do Brasil e quantos trabalham nos Estados Unidos, que é um país que tem apenas 21 trilhões de dólares de PIB, que é 10 vezes o PIB brasileiro. Mesmo que ele tiver mais gente, ele teria que ter 10 vezes mais pessoas. Então, assim, é uma vergonha o funcionalismo público no Brasil. A estabilidade que eles têm, esse bando de nomeações que satisfazem partidas, então, esse jeito emaranhado, corrupto, ruim de gerar emprego. Isso não é emprego. Isso é cabide de emprego. Isso não é gente que está produzindo nada. Isso é gente que está levando o dinheiro nosso, que nós pagamos com os impostos. Os impostos tinham que se retornar a nós através de serviços bem feitos, através de serviços que a comunidade tanto precisa, de saúde, de primeiro mundo. Uma série de coisas que são super ruins no Brasil ainda, apesar do SUS ser um projeto incrível, né? A gente tem que respeitar o que ele é, apesar do negócio de vacinação no Brasil ser um exemplo para o mundo, mas ainda a gente deixa muito a desejar e podia fazer muito mais coisa. A educação, então, é uma vergonha. Então, a educação no Brasil, principalmente a educação básica, e isso é tudo num país. Pega a Coreia, como eles fizeram lá nas últimas décadas, o que aconteceu com a educação da Coreia, que virou exemplo do mundo, e por que eles viraram um player tão grande. A Coreia do Sul, deixar bem claro. Coreia do Norte, esse professor poderia defender o socialismo da Coreia do Norte, né? Eu achei muito engraçado uma charge. Ele é um especialista, ele manja de China. Coreia do Norte nem tanto. Mas na Coreia eu vi uma brincadeira, meme no Brasil, a coisa mais espetacular. Eu vi um memezinho com o Song Yong-in, aquele ditador coreano, dizendo assim: tá vendo? Por que eu não acho que tem que ter mais de um candidato numa eleição? Só dá confusão. E lá não tem candidato, é ele mesmo se reelegendo o tempo todo. Brincadeiras à parte, então, assim, eu vou ser sempre um defensor da livre iniciativa, da economia de mercado. Eu sempre, sabe, do mercado, eu sou liberal pra caramba em relação à economia, então eu sempre vou defender isso. E para mim o grande exemplo sempre vai ser os Estados Unidos, entendeu? Então, Estados Unidos, a energia que você paga, a telefonia, todas essas áreas são tudo elétrica, tudo é privatizado. Não tem nada na mão do governo. O governo, inclusive, contrata agências, empresas particulares para fazer a parte da saúde. Nos Estados Unidos, as agências de saúde americanas são contratadas pelo governo americano. Eu tenho um amigo meu americano que tem em 7 estados diferentes, tá rico pra caramba, que o governo americano contrata ele para ele prestar o serviço de saúde para a população. Então eles terceirizam tudo lá. Para que ter essa máquina inchada, essa máquina que só gera problema de corrupção, só gera problema de ineficiência? É tudo que a gente não precisa. Mas, infelizmente, os socialistas defendem o Estado inchado, o Estado pesado, o Estado paternalista, o Estado que é ineficiente, mas que ajuda essas pessoas a ficarem
ricas ou estarem à tona, ou, mesmo às vezes nem é por dinheiro, mas muitas vezes de forma absolutamente equivocada na minha visão. Eu tendo a concordar contigo nisso aí, mas eu vou confessar. É muito interessante a visão de mundo do Elias, que é de quem ele tá falando, assim. E foi, assim, foi Não, eu imagino que ele seja uma pessoa muito interessante. preparada, né? Muito inteligente, não tenho E dúvida disso. entende, e pelo menos assim, ele não é esses caras que estão falando de uma parada que não manja, sabe? Então, é que pelo menos esse assunto ele estudou profundamente e sabe como funciona a China e tudo mais, e imagina algumas coisas como seria diferente aqui no Brasil. A China é um mix interessante, né? Eu sou contra essa coisa do partido. Você vê agora, ele vai se perpetuar no poder por não sei quanto tempo. Aham. Quem Acho que elege, vai pra quem terceira. elege é o próprio parlamento chinês, entendeu? Então não tem, o povo não tem direito democrático de escolher seus líderes, né? Eu acho tudo isso muito errado. Por outro lado, é um país capitalista na economia, no sentido de incentivo aos negócios. Então cresceu muito, né? Então, assim, é muito engraçado que a China tem só 2 tri a menos que os Estados Unidos, tem 19 tri de PIB contra 21 dos americanos. Então, é o único país que está ameaçando ser a maior economia do planeta, apesar de ter um partido comunista arcaico e fortíssimo, né, por trás do comando do país. Inclusive, assim, sobre isso, só pra gente finalizar, ele também ele dá umas razões históricas para as coisas acontecerem lá da forma que acontece, sabe? É bem interessante, é legal. Ele escreveu um livro foda, inclusive, bem conceituado pra caralho.